Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Patrick Vieira, professor de matemática aqui do pré-concurso Roberto Quintino. E hoje vamos dar sequência aqui às nossas aulas a respeito de geometria plana, beleza? Na última aula nós havíamos falado a respeito de trapézio, beleza? Então nós vamos dar sequência aí à nossa aula a respeito de algumas questões envolvendo aí o trapézio. Então, pessoal, seguinte, questão aqui que fala o seguinte: um terreno em forma de trapézio retângulo, certo? Relembrando aí, um trapézio retângulo é aquele que tem um ângulo de 90 graus. Precisa ser completamente cercado com 3 voltas de arame farpado para protegê-lo dos invasores. Para tanto, o proprietário possui as medidas dos lados AB, AD e DC. Tranquilo? Vamos marcar isso daqui. Em função de x, então os lados AB, certo? Tá aqui AB, AD tá aqui e DC está aqui em função de x, ok? Bom, conforme a figura abaixo, ele também conhece a área do terreno, que é de 84 metros quadrados. Está aqui a área desse trapézio. Com os dados disponíveis, determine a quantidade de arame farpado em metros a ser adquirida para cercar o terreno. Então, pessoal, vamos lá. Nós temos aqui, primeiro, né? O que vai acontecer? A pessoa vai cercar esse terreno aí. Se ela vai cercar o terreno, é porque ela vai passar arame aqui, aqui, aqui e aqui. Então, nós temos que conhecer todos os lados desse trapézio, né? Ou seja, determinar o seu perímetro para conseguir determinar aí quanto de arame que ela vai precisar para cercar o terreno. E aí, lembrando que ele vai cercar aí com 3 voltas de arame. Então, determinou o perímetro, é uma volta. Multiplica por 3 para descobrir essas 3 voltas. Como que nós vamos determinar o tamanho do lado? Precisamos descobrir aí quanto que vale o x, ok? Bom, a área, né, de um trapézio, ela é dada pela base maior mais a base menor vezes a altura dividido aí por 2, ok? Pessoal, vamos fazer as substituições aqui, ó. A base maior é x mais 12. Então, a base maior é x mais 12, mais a base menor, que é x mais 4, vezes a nossa altura. Como o trapézio é retângulo, nós temos aqui o ângulo de 90 graus, então a altura é x, dividido por 2, beleza? E a gente também sabe que a área é quanto? A área é 84, então no lugar do A, eu vou colocar o 84 aqui. Bacana? Então vamos lá. O 2 está dividindo, passa multiplicando, beleza? Então a gente já pode fazer a multiplicação aqui, ó. 2 vezes 84, isso daqui vai dar 168, é igual. Eu posso somar aqui x com x, x mais x aqui dá 2x, e 12 com mais 4, 16. Então nós temos aqui 2x mais 16, que multiplica quem aí? Que multiplica o x, tranquilo? Esse x aqui, pessoal, percebam que nós temos um parêntese. Então, nós temos que multiplicar o x vezes o 2x e o x vezes o 16, a propriedade distributiva. Então, nós teremos aí que 168 é igual a x vezes 2x, 2x ao quadrado, mais x vezes 16 dá 16x. Tranquilo? Pessoal, percebam que nós caímos aqui em uma equação do segundo grau, novamente, beleza? O que a gente tem que fazer para determinar o valor de x? Nós temos que encontrar as raízes dessa equação. Para eu encontrar as raízes da equação, primeiro eu tenho que igualar a zero. Então, eu vou ter que 2x quadrado mais 16x. Esse 168 que está positivo, ele vem negativo, então menos 168 é igual a zero. Igual a zero, nós vamos determinar os valores aí de A, de B e de C. Tranquilo? O A, ele é 2. O B, ele é 16. E o C, ele é menos 168. Beleza? Fez isso, vamos utilizar aí a fórmula de Bhaskara para determinar as raízes. Então, a fórmula de Bhaskara, ela diz o seguinte, ó. Primeiro, vamos encontrar o delta. O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o delta vai ser igual. O b, pessoal, é o 16. Então, 16 ao quadrado
menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é menos 168. Tranquilo? Então, o delta nosso aqui vai ser 256, né? 16 ao quadrado dá 256, menos aqui vezes o menos aqui, pessoal, vai dar mais, viu? 4 vezes 2 vai dar 8, ok? 4 vezes 2 dá 8. E aí temos que pegar o 8 e multiplicar por 168. Então, é 4 vezes 2, 8. 8 vezes 168. Isso aqui vai dar 1.344, beleza? Então, o delta nosso aqui é 256 mais 1.344. E quando a gente fizer essa soma aí, certo? 256 mais 1.344, o resultado que a gente vai encontrar é 1.600, ok? Então, tá aqui o nosso delta. Determinar o valor de delta, agora a gente vai utilizar a fórmula de Bhaskara, beleza? Eu vou apagar as continhas que nós fizemos aqui em cima para abrir espaço aí para nossa fórmula de Bhaskara. Então, gente, fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido aí por 2 vezes a. Então, x igual menos b, o menos é da fórmula, beleza? E o b nosso aqui vale 16. Então, menos 16 mais ou menos a raiz quadrada de delta. E o delta que nós encontramos foi 1.600 dividido aí por 2 vezes a, e o a vale 2. Então, x igual a menos 16, mais ou menos a raiz quadrada de 1.600 é 400. Tranquilo? Dividido aí por 2 vezes 2, 4. Daqui eu vou tirar minhas duas raízes, o meu x' e o meu x duas linhas. Uma para a parte positiva, outra para a parte negativa. A parte positiva nossa vai ficar o quê? Vai ficar menos 16 mais 400. Então, é menos 16 com mais 400 dividido aí por 4, beleza? E isso aqui vai ser igual, ó, menos 16 com mais 400, isso aqui vai dar 384 sobre 4, beleza? Então, quando a gente pegar e dividir 384 por 4, o resultado é 96, tranquilo? 96, pera aí, pessoal, eu vi um errozinho que eu cometi aqui, olha. A raiz quadrada de 1.600, pessoal, não é 400 não, é 40, viu? Então, peço perdão aí pelo erro, certo? Então, no lugar do 400 aqui, é 40, beleza? Raiz de 1.600, 40, viu, pessoal? Não 400. A gente vai fazendo rápido aqui e acaba se confundindo. Por isso que tem que ter muita atenção. Então, pessoal, é o seguinte, olha, nós teremos aí menos 16 com mais 40. Isso aqui vai dar 24. E 24 dividido por 4, o resultado é 6. Então, uma das raízes é 6. A outra raiz eu vou utilizar a parte negativa, beleza? Menos 16, menos 40. Deixa eu apagar isso daqui para não embolar. Menos 16 com menos 40 dividido por 4, beleza? Menos 16 menos 40 dá menos 56. E menos 56 dividido por 4, o resultado aí vai ser menos 14, ok? Então, pessoal, percebam que nós temos aqui duas raízes. Deixa eu apagar esse daqui. Pra gente colocar aqui, ó. Nós encontramos duas raízes. X' igual a 6 e x duas linhas igual a menos 14. E aí vocês podem se perguntar qual eu vou utilizar. Pessoal, é só analisar o problema, tá? Se você colocar menos 14, olha, nós teríamos aqui, ó, esse lado mediria menos 14 com mais 4 vai dar menos 10. Não tem jeito de a gente ter um terreno com um lado medindo menos 10. Então, essa raiz aqui, menos 14, ela inviabiliza, certo? A solução do problema. Logo, o x tem que ser igual a 6, tranquilo? Então, esse lado aqui, ó, é 6 mais 4, esse lado aqui vai medir 10. Aqui é 6 mais 12, então aqui vai medir 18 e aqui mede 6, tranquilo? Tá faltando a gente descobrir esse lado aqui, olha, desse trapézio, beleza? Para isso, eu vou traçar a altura aqui. E quando eu traço essa altura, percebam que eu divido essa figura em duas figuras. Quais figuras são essas?
Aqui eu tenho um retângulo e aqui eu tenho um triângulo, beleza? Então é o seguinte, se aqui é 6, é porque esse lado aqui também vai medir 6, beleza? Percebam que esse lado completo, ele mede 18. E daqui até aqui eu tenho 10. Então esse pedacinho que está faltando aqui para inteirar os 18, né? Porque apenas esse pedaço aqui, olha, de vermelho, ele mede 10. Para inteirar 18 é porque isso aqui tem que medir 8, beleza? E aí, para eu determinar esse pedaço que está faltando aqui, eu vou utilizar o Teorema de Pitágoras, certo? Vou chamar aqui de x, que é a nossa hipotenusa. Então, x ao quadrado tem que ser igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 36 mais 64. X ao quadrado vai ser igual a 100, ok? Logo, x aí tem que ser igual a 10, beleza? Que é a raiz quadrada de 100. Então, esse pedaço aqui mede 10. Agora que nós já determinamos aí todos os lados do nosso trapézio, vamos determinar seu perímetro, né? Para determinar aí quanto de arame que vai precisar para dar uma volta. Então, o perímetro vai ser, vamos lá somar, 10 com mais 10 dá 20, com mais 18 dá 38, com mais 6 vai dar 44. 44 metros é o perímetro, beleza? Pessoal, se o perímetro é 44 metros, isso aqui é para dar uma volta completa. Nós temos que dar aí, olha, 3 voltas. Então, é pegar isso daqui e multiplicar por 3. 3 vezes 4 dá 12. Vão 1. 3 vezes 4 dá 12, com mais 1, 3, 132 metros. É o que a pessoa vai precisar aí para cercar esse terreno, dando aí 3 voltas. Bacana? Então, vamos aqui para a próxima. Pessoal, falamos então do trapézio, né? Deixa eu apagar aqui. Agora nós temos que falar aí da próxima figura, que é o losango, ok? Losango, pessoal, como é que a gente vai fazer para calcular a área? Primeiro, losango é uma figura geométrica aí que tem todos os seus lados iguais, tranquilo? Todos os seus lados iguais, os pares de lados aí, ó, são paralelos entre si, significa que esse lado é paralelo a esse, e que esse outro lado aqui, ele é paralelo a esse outro lado aqui. Então, os pares de lados aí são paralelos, certo? Os pares de lados opostos. E o losango, ele tem aí as diagonais, certo? Nós temos aqui essa diagonal, que a gente chama ela de diagonal maior, que é o nosso D maior. E o outro aqui, que é a nossa diagonal menor, beleza? Que é o nosso Dzinho. E para eu determinar a área desse losango, basta multiplicar aí a medida dessas duas diagonais e dividir por 2. Simples assim. Então, é a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Bacana? Então, vamos aqui já ver um exemplo para a gente aplicar essa fórmula. João desenhou um retângulo com 10 centímetros de comprimento, beleza? E 6 de largura. Então, nós temos um retângulo aqui com 10 centímetros de comprimento por 6 de largura. E, dentro desse retângulo, ele desenhou um losango, como o da figura abaixo. Sabendo-se que os vértices do losango tocam exatamente no ponto médio de cada retângulo, qual deve ser a área desse losango? Então, gente, é o seguinte. Toca aí no ponto médio, né? Mas beleza. Nós temos aqui, olha, a área do losango é a diagonal maior. E percebam que essa diagonal maior que nós traçamos aqui, coincidentemente, ela vai ser do mesmo tamanho do lado do meu retângulo, certo? E nós já vimos que o comprimento aí desse retângulo é de 10 centímetros. Então, a minha diagonal maior, é o meu D maiúsculo, mede aí 10 centímetros. Beleza? Quanto é que vai medir aqui? A minha diagonal menor é do mesmo tamanho desse outro lado aqui. Tranquilo? É do mesmo tamanho desse outro lado, é porque ela vai medir 6, né? Então, o Dzinho, ele mede aí 6 centímetros. Então, vamos lá calcular a área desse losango. Então, a fórmula nós já sabemos, né? A fórmula da área aí é diagonal maior, que é 10, vezes a diagonal menor, que é 6, dividido por 2. 10 vezes 6 dá 60, beleza? E 60 dividido por 2, a gente conclui que a área é de 30
metros quadrados, beleza? Metros não, pessoal, perdão, centímetros quadrados. Essa daqui é a área alternativa correta, letra D. Seguindo aí, nós temos uma questãozinha que fala o seguinte: a área de um losango é 24 centímetros quadrados. Se uma das diagonais desse losango mede 6, o lado dele em centímetros mede. Então vamos lá, pessoal. Olha, nós sabemos que a área de um losango é a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2, beleza? A área dele foi dada, que é 24. Uma das diagonais mede 6, então eu vou escolher qualquer um aqui para colocar 6, beleza? Então eu vou colocar aqui que a diagonal menor mede 6. Então vai ficar Dzão vezes 6 dividido por 2, tranquilo? Olha, então 24 vai ser igual a 6Dzão sobre 2. 6 dividido por 2 dá 3. 24 é igual a 3 vezes D. O 3 está multiplicando, vai descer dividindo, então a outra diagonal é 24 sobre 3, que é igual a 8. Então, a diagonal menor mede 6 e a diagonal maior mede 8. Então, vamos anotar aqui, ó, diagonal menor vale 6 e a diagonal maior vale 8. Nós queremos determinar a medida do lado, beleza? Que é o x. Como todos os lados aí são iguais, né? Basta determinar um. Então, vamos lá, pessoal. Uma coisa que eu não comentei com vocês é que as diagonais do losango, elas se encontram, certo? Nesse ponto aqui, sempre formando um ângulo de 90 graus, certo? E elas se encontram em seus respectivos pontos médios, beleza? O que significa isso? Significa que se essa diagonal aqui, ela mede 8, né, que é a diagonal maior, essa outra diagonal, na hora que ela passa, ela divide aqui ao meio, então é 4 para cada lado. A mesma coisa acontece com a diagonal menor. Se ela completa é 6, é porque cada pedacinho desse aqui vai ser 3, vai partir no meio, tranquilo? Para eu determinar o lado, pessoal, o que eu vou fazer? Percebam que eu consigo formar aqui um triângulo retângulo, certo? Esse triângulo retângulo, ele tem um dos catetos medindo 4 e o outro medindo 3, e o lado é justamente o que nós procuramos, que é a nossa hipotenusa. Então, a hipotenusa ao quadrado, que é o lado, é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 16 com mais 9. X ao quadrado é igual a 25. Então, x igual a raiz de 25. Logo, o nosso x aí é igual a 5. Logo, o lado do losango aí vai ser 5, alternativa correta, letra B de bola. Bacana? Vamos aqui agora para a circunferência, beleza, galera? Nós vamos verificar aqui comprimento e circunferência, beleza? Comprimento e área de uma circunferência. Nós temos aqui, gente, um círculo, beleza? Como é que vai ser determinado um círculo? Um círculo, ele tem aqui um ponto O, que a gente chama de origem, que é o centro desse círculo, e ele é determinado pelo conjunto de pontos que estão à mesma distância desse centro. Todo mundo que está nessa borda, beleza? Todo mundo que está nessa bordinha aí está a uma mesma distância do centro. Qual distância que é essa? É o que nós chamamos aqui de R, que é o raio da circunferência, beleza? Então, qualquer ponto que eu pegar nessa circunferência, quando eu medir a distância até o centro, vai dar o mesmo valor, que é o valor do raio, tranquilo? Então, o raio é isso aí. É um segmento que sai do centro até encostar na borda da circunferência, beleza? E quando eu pego um segmento que sai de uma borda até encostar na outra e passa pelo centro, é o que eu chamo de diâmetro, beleza? Percebam que aqui eu tenho raio, aqui eu também tenho raio. Logo, nós podemos concluir que o diâmetro é 2 vezes o raio, tranquilo? Ou o raio é a metade do diâmetro. Guardem isso, que é muito importante, tranquilo? E aí nós temos aí duas formas que nós temos que guardar. A forma para calcular a área dessa circunferência, né? A área é o que? Esse espaço aqui dentro. E uma para calcular o comprimento. O comprimento é o tamanho dessa borda aqui, certo? Imagine que a gente pegasse uma tesoura, desse um piquezinho aqui nessa borda e abrisse, beleza? Quando a gente abrir, nós vamos ter uma linha e essa fórmulazinha aqui vai determinar o comprimento dessa linha, tranquilo? Então, as fórmulas são
a área é πr², onde π é a constante matemática, certo? E geralmente as questões pedem para aproximar para 3,14, e esse r elevado ao quadrado aí é o raio da nossa circunferência, o raio do nosso círculo, beleza? Comprimento da circunferência aí, pessoal, é 2π vezes r. O π é justamente o 3,14, beleza? Algumas questões podem pedir para considerar 3, algumas pedem 3,14, mas é uma aproximação, já que isso aqui trata de um número irracional. E o raio, né? O R aí é o nosso raio, que é o segmento que sai do centro e encosta na borda, como eu já havia falado anteriormente. Então, nada melhor do que algumas questões aqui para a gente aplicar essas fórmulas e ver como funciona. Então, vamos lá. Primeira questão fala o seguinte: um homem determinado a melhorar a sua saúde resolveu andar diariamente numa praça circular que há em frente à sua casa. Todos os dias ele dá exatamente 15 voltas. Então, 15 voltas em torno da praça que tem 100 metros de diâmetro. Qual é a distância percorrida por esse homem em sua caminhada diária? Então, ele tem lá uma praça circular, tranquilo, e tem aí um diâmetro de 10 metros, né? Diâmetro de 100 metros, perdão. Então, gente, diâmetro é 100 metros, beleza? Se o diâmetro é 100 metros e o raio é a metade do diâmetro, então o raio é 50 metros, tranquilo? Guarda isso aí. Pede para a gente utilizar aqui a aproximação de π igual a 3, né? Então é bom que já está dando um número redondo aí para gente. E quer que a gente determine aí qual é a distância que essa pessoa percorre, né, em sua caminhada diária. Para eu determinar quanto que ele anda aí, né, em sua caminhada diária, eu tenho que determinar o quê? A volta, certo? O comprimento da circunferência. Então, gente, a fórmula do comprimento da circunferência é 2π vezes o raio. Então, o comprimento da circunferência é 2 vezes o π, pediu para a gente utilizar como 3, vezes o raio, que é 50. Então, o comprimento da circunferência aí é 2 vezes 3 dá 6, e 6 vezes 50, 300. 300 o quê? Metros. Só que essa pessoa, ela não dá apenas uma volta. 300 metros aí é o comprimento de uma volta. A pessoa vai dar 15 voltas, então é 300 vezes 15. Como é que eu faço para simplificar e fazer essa conta rapidão? 15 vezes 3, 15 vezes 3 dá 45. Quantos zeros que nós temos? 1, 2, coloca os dois zeros aí. Então, é 4.500 metros. Só que a resposta ela está em quilômetros. Para eu passar de metros para quilômetros, é só pensar. 1 quilômetro, nós temos 1.000 metros. Se eu quero passar de metros para quilômetros, basta dividir por 1.000. E 4.500 dividido por 1.000 vai dar 4,50 quilômetros. Bacana? Então, vamos aqui para mais uma questão que diz o seguinte: o Código Florestal considera como área de preservação a região circular formada em torno de uma nascente, com um raio de 50 metros. Beleza? Então, nós temos aí uma região circular em torno de uma nascente, com o raio aí medindo 50 metros. Considerando que o cálculo do comprimento da circunferência pode ser feito através da equação, né? Comprimento da circunferência é 2π vezes o raio, que nós já sabemos. Considerando π igual a 3, né? Qual o valor do comprimento da circunferência em metro da área de preservação ambiental em torno da nascente? Pessoal, só substituir. Comprimento é 2 vezes o π, que está pedindo para considerar como 3, vezes o raio, que é 50. Então, vai ser 2 vezes 3, que dá 6, e 6 vezes 50, 300 metros aí, né? Que vai ser o comprimento aí dessa borda, né? Dessa circunferência. Então, a alternativa correta, letra D de dado. Tranquilo? Então, bora aí para a nossa próxima questão, que está falando o seguinte: planeja-se construir uma praça circular com um canteiro central circular, no meio também circular. Sabendo que o raio do canteiro possui 30 metros, tranquilo? E o raio da praça 50 metros, a diferença entre as áreas da praça e da piscina forma a área do passeio. Qual é
a área do passeio. Então, gente, questão aqui tá falando o seguinte, nós temos aqui uma piscina, que tá aqui dentro, né? E o raio do canteiro possui aí 30 metros. Na realidade, eu falei errado. Então, galera, o que nós queremos determinar, certo? Qual é a área do passeio? É essa área aqui, ó. Certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou calcular a área total, essa área que o raio mede 50, certo? E depois eu vou calcular a área de dentro, que é essa parte branca. Quando eu fizer a área total, né? Menos a parte branca, o que vai sobrar é essa parte aí mais alaranjada, que é a área aí que nós estamos procurando. Beleza? Então vamos lá. A área total aqui, olha, é de 50 o raio. Então, a área de uma circunferência, a gente sabe que é π vezes r ao quadrado. Então, a área é π, que é 3 vezes o raio, 50 ao quadrado. Então, a área é 3 vezes 50 ao quadrado, vai dar 2.500. Então, a área vai ser de 7.500 metros quadrados. Isso aqui é a área maior, beleza? A área menor, que é essa parte branca, o raio dela é 30, tranquilo? Então, é π, que é 3 vezes o raio, que é 30 ao quadrado. Então, essa área vai ser 3 vezes 30 ao quadrado dá 900. E 3 vezes 900 vai dar 2.700. Para eu determinar esse pedaço que eu estou procurando aqui, né, que é a área do passeio, eu vou pegar a área total, que é 7.500, menos 2.700, que é a área aí interna. 0, 0, pega emprestado, aqui fica 6, aqui fica 15. 15 menos 7 dá 8 e 6 menos 2 dá 4. 4.800 metros quadrados. A alternativa correta, letra C de casa, beleza? Vamos aqui para mais uma questão que diz o seguinte. Considere uma pizza média de forma circular com um diâmetro de 40 centímetros, beleza? Pessoal, eu peço desculpas. Esse início aqui, olha, ele não é dessa questão, beleza? Provavelmente na hora que eu fui digitar aí, eu acabei embolando uma questão com a outra, mas a questão começa a partir desse A aí, beleza? Então, dá pra gente resolver tranquilamente, só retirar. Desconsiderem aí, por favor, esse início. Então, tá falando o seguinte. A figura representa uma pista de corrida onde BC, DA, NO e PM são semicircunferências e AB é igual a CD, que é igual a MN, que é igual a OP, que é igual a 100 metros. A diferença entre as distâncias percorridas por uma pessoa que completa uma volta sobre a linha externa, beleza? MNOP, e outra que completa uma volta sobre a linha interna, ABCD, é de aproximadamente, beleza? E aí pede para considerar π igual a 3,14, certo? E aqui cortou um pouquinho, mas está falando que as medidas estão em metros, tranquilo? Então vamos lá resolver essa questão. Olha, no fundo, essa questão está falando o seguinte. Uma pessoa vai correr aqui nas linhas internas, certo? Uma vai correr nas linhas internas e outra vai correr aqui, certo? Vou colocar de azul, pelas linhas externas, certo? Quem vai correr pelas linhas externas vai andar um pouco mais. E a questão está querendo descobrir quanto que essa pessoa vai correr a mais, certo? A diferença aí, né? É de aproximadamente quanto. Então, vamos lá. Nós temos aí que calcular o perímetro dessa figura, tranquilo? Então, olha, aqui nós já sabemos que é 100. E aqui também é 100. E para quem vai correr lá fora, também vai ser 100, não vai mudar nada, beleza? O que vai mudar é na hora que a pessoa vai correr aí na circunferência, certo? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, nós temos aí o seguinte, essa circunferência menor é onde a pessoa que vai correr por dentro vai passar, certo? Qual que é o raio dela? O raio dela é 25. Então, vamos calcular o comprimento dessa circunferência? Beleza. O comprimento dessa circunferência
é 2 vezes π, né? E tá pedindo para a gente considerar π aqui como 3,14 vezes o raio, que é 25, tranquilo? Então, vamos lá. O comprimento dessa circunferência, beleza? É 2 vezes 3,14 vezes 25. E o resultado aqui é 157, beleza? O professor tem que dividir por 2, porque a gente está falando da metade de uma circunferência. Não vai precisar dividir, porque a gente tem uma metade aqui, certo? E a outra metade aqui. Quando a gente junta esses dois pedaços, nós temos aí que a pessoa vai andar 157 metros, beleza? Então, quem vai correr por dentro, que é essa parte que eu estou pintando de azul aqui, vai andar quanto? Vai andar 157 metros, que é das duas semicircunferências, ok? Vai andar mais 100 aqui e mais 100 aqui. Então, mais 200. Vai dar 357. Isso quem anda por dentro, beleza? Agora, nós vamos calcular quem anda por fora aí. Vamos apagar aqui, então. Quem anda por fora, pessoal, vai andar 100 metros aqui, 100 metros aqui, 200. Tá faltando a gente determinar quanto que a pessoa vai andar nessa circunferência, onde nós temos metade aqui e a outra metade aqui. Então, basta determinar aí o comprimento da circunferência, que é 2 vezes π, que é 3,14, né? Que a questão pediu para a gente considerar, vezes o raio. Só que o raio aqui agora, pessoal, não é mais apenas 25, é 25 com mais 10 aqui. Vai dar um raio aí de 35. Então, o comprimento da circunferência é 2 vezes 3,14 vezes 35, que vai dar aí 219,8. 219,8. Então, tá querendo saber o seguinte. Qual é, né? Deixa eu procurar aqui. A diferença, né? A diferença entre as áreas percorridas por uma pessoa que completa a volta passando por fora e uma que completa a volta passando por dentro, né? Então, para eu fazer essa diferença, eu vou pegar aí os 357 menos 219,8, ok? 219,8. Então, quando a gente fizer essa subtração, 357 menos 219,8. Isso daqui vai dar 137, beleza? 137. Pessoal, só que aí eu, de novo, né? Esqueci de fazer o quê? 219 é quando eu juntar as duas semicircunferências, beleza? O comprimento da semicircunferência. Só que essa pessoa também vai andar 100 e 100 aqui, então vai andar mais 200 metros aí, tranquilo? Então, no total, essa pessoa vai andar 419 metros,8, tranquilo? Então, a diferença que nós temos que fazer aí, olha, é pegar esses 419,8 e tirar os 357, tranquilo? Então, vamos lá fazer a subtração. 8 menos 0 dá 8, desce a vírgula. 9 menos 7 dá 2. Não tem como eu tirar 5 de 1, eu pego emprestado. Fica 3 aqui, fica 11. 11 menos 5 vai dar 6. 3 menos 3, 0. Então, 62,8, certo? É o que vai passar aí a pessoa que anda por fora, beleza? Então, a alternativa correta aqui, 63, viu, pessoal? Desculpa aí pela falta de atenção. Mas a alternativa correta, 63, certo? Então, bacana, galera. Eu vou finalizar a aula por aqui, certo? Nosso tempo está acabando. Mas na próxima aula nós vamos falar aí um pouquinho, certo? A respeito aí da área do setor do segmento circular, beleza? Como é que vai funcionar isso? Nós não vamos pegar mais a circunferência completa, nós vamos pegar aí um pedaço da circunferência, tentar calcular essa área, mas nós vamos verificar tudo certinho aí como é que vai funcionar, tranquilo? Pessoal, espero que vocês estejam entendendo, certo? Estejam gostando aí das aulas. Muito obrigado pela atenção de vocês, um forte abraço e até a próxima. Qualquer dúvida, só entrar em contato com os números disponíveis aí no site. Obrigado, um abraço e até a próxima. Valeu!